Hey guys, eu sou a Teacher Cris Mourão e eu vou descomplicar a língua inglesa para vocês. E hoje vamos aprender uma técnica de leitura que vai te ajudar a ler textos em inglês. É isso mesmo, let's go! Então, o assunto é Reading Strategies Review, revisão sobre as marcas tipográficas. Vem comigo. Vocês vão ver comigo hoje um recurso, tá, gente? Eu quero que vocês entendam que é um recurso no texto que vai te ajudar a chegar às respostas, tá, de um texto, porque vocês sabem que no ensino médio a língua inglesa ela é muito voltada para a leitura, para a compreensão de textos. E o que acontece geralmente quando o aluno se depara com o texto, bate logo o desespero, meu Deus, é muita coisa, muita palavra, eu não vou saber. E aí que existem técnicas, certo? Existem estratégias na língua inglesa mesmo, no inglês instrumental, que vai ajudar a você a chegar às respostas, a conseguir descobrir as respostas sem precisar ler o texto todo, sem precisar de um dicionário aqui do lado, até porque se você estiver fazendo uma avaliação prova por aí, você não vai poder usar um dicionário, né? Nem lá no Google e nem em lugar nenhum, nem perguntar de ninguém. Você vai ter que usar seu conhecimento. Então, vocês vão usar as estratégias de leitura para compreender textos em inglês sem se desesperar. E eu tenho aqui as Typographic Marks, que são as marcas tipográficas, certo? Não esqueçam que as Typographic Marks são recursos, tá? São recursos visuais no texto que vão nos ajudar a compreender melhor, a chegar às respostas do texto, tá bom? Eu vou achar isso no texto? Eu vou procurar a palavra Typographic Marks aqui no texto. Não, você não vai achar, porque é o nome dessa técnica, right? E eu tenho aqui um texto, tá? Esse texto aqui tem continuação, ele não é um texto longo, mas o que eu posso fazer? Quando eu estiver realizando alguma atividade de leitura, a primeira coisa que você vai fazer, vou logo começar com essa dica para vocês, você vai ler a pergunta. Eu não perco meu tempo lá no texto, tá bom? Não vai parar no texto, não. Você vai para a pergunta. Partiu da pergunta, aí você vai descobrir o que está pedindo. Quando está, aí você vai descobrir o que está pedindo. Se tem um numeral ali no meio da minha pergunta, o que você faz? Você corre para o texto em busca desse numeral. Você não vai ler o texto todo. Então, essa é a ideia de você trabalhar textos em língua inglesa sem precisar se preocupar em traduzir tudo, entender tudo, certo? Então, as marcas tipográficas que a gente pode utilizar é a primeira, que você vai fazer. O título é uma marca tipográfica, tá? A partir do título, você já descobre muita coisa. Aqui eu tenho o seguinte, the origins, as origens. A palavra origins é uma palavra cognata que eu vou comentar depois com vocês, para vocês relembrarem. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou relembrar com vocês, porque é importante, tá? Então, o título, ele fala muito sobre o assunto do texto. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer, né, depois de ler, lógico, né, saber a pergunta, o que você tem que fazer, você vai atrás das marcas tipográficas, vai para o título para saber do que se trata. Mas não tem nenhuma palavra conhecida aqui no título. Às vezes vem uma imagem, que é uma marca tipográfica também, e você vai procurar nesse texto as marcas tipográficas, as palavras cognatas, aquelas palavras que você conhece, que você não consegue identificar, sim, mas você conhece a palavra. Então, tem isso na língua inglesa também. Tem muitas palavras que vocês já usam no português direto, então você já consegue identificar, tá bom? Então, aqui eu tenho esse pequeno texto. Eu vou ler um pouquinho para vocês, mas na hora de uma avaliação você não vai ler. Lembrem disso, você vai direcionar a sua pergunta, tá? Você tem a pergunta e você vai para o texto em busca da resposta daquela pergunta, tá bom? Então, eu tenho aqui, the story of Atlantis was first told by Plato, the Greek philosopher, in two of his stories. They were written around 355 BC, entitled Timaeus and Critias, ok? Aqui, o que está acontecendo? Qual é a ideia aqui desse texto principal, né? É sobre Atlântida, é uma lenda, né? Vocês sabem, não sei se vocês conhecem, na Cidade Perdida aí, certo? Então,
O texto está dizendo aqui que quem mencionou pela primeira vez sobre esta cidade, né, foi Platão. Então aqui, olha, eu tenho palavras que são conhecidas. Plato é Platão. Philosopher, uma palavra cognata, né, que é filósofo. Greek, Grécia e assim por diante. Então vocês vão usar o quê? As palavras que vocês conhecem, as palavras cognatas, que são aquelas palavras que parecem com o português, né, na escrita, não na pronúncia, e vão em busca das marcas tipográficas. Eu já vi o título, né, às vezes tem subtítulo também ajuda, que não tem no caso, mas eu tenho aqui, ó, um numeral, tá, que é o 355, que é 355 BC. Esse BC também é uma marca tipográfica, tá bom, gente? É uma abreviação, tá? Então, palavras maiúsculas, que já são em letras maiúsculas, com letras maiúsculas, são marcas tipográficas, certo? Aqui no caso, essa data aqui, ela é uma marca tipográfica. Se de repente lá no meu texto tem uma data, o que você faz? Vai ler o texto todo? Nada disso, você corre para o texto naquela data e já vai facilitar, já vai encurtar bastante ali o seu trabalho, certo? Então, título, numerais, letras maiúsculas, abreviações são marcas tipográficas. Eu vou continuar aqui o texto para vocês. He describes it as being larger than Asia Minor and Libya combined. It wasn't just a city, but an entire continent. Ok? Então, esse texto aqui, como esse croma que está bem lindo, né? Sobre esta cidade, né? Ok? Sobre Atlântida, que é uma cidade que ninguém nunca descobriu se ela realmente existiu. Foi apenas Platão que citou ali na obra dele, ok? Então, o texto foi basicamente sobre isso. Agora, vamos para a definição das marcas tipográficas, que eu estou falando para vocês há um bom tempo aqui na aula, né? Vejam comigo. Então, são elementos que no texto transmitem informações, tá? Informações nem sempre representadas por palavras. Tem essa característica também, tá, gente? Pode ser uma palavra? Pode ser, mas a maioria são os seguintes recursos. Vejam comigo. Aqui, ó, pode ser um número, certo? Qualquer número. Pode ser uma data, certo? Então, números, datas são consideradas marcas tipográficas. O que eu faço com essa informação, teacher mesmo? O que eu faço? Aí tem um número, tem uma data ali no texto, o que eu vou fazer com isso? Vai ajudar se, de repente, lá na minha pergunta, tem uma data, certo? Tem um numeral, tem a idade, tem alguma coisa relacionada a números. O que você faz? Corre para o texto em busca desse número, tá bom? Então é aí que entra a ideia das marcas tipográficas, de encurtar assim, aquele trabalho todo de ter que ler, de se desesperar porque não conhece uma palavra ou outra. Então você corre para o texto e já vai direto àquele número. Então fica fácil de encontrar no texto, né, gente? O número você identifica rapidinho, certo? Mas eu tenho outros recursos aqui que são consideradas marcas tipográficas. Vejam comigo. Pay attention. O título, como eu já mencionei para vocês, sempre no título, pessoal, vem muitas informações, tá? No subtítulo, uma imagem. Então, a imagem, ela não está ali de enfeite, não, tá? O autor, vou colocar esse texto para enfeitar, para ficar lindo. Não. Ele deixa aquela imagem para transmitir algo sobre aquele texto. Sempre assim, tá? Aí eu tenho gráficos, eu tenho tabelas, então os gráficos indicam informações importantes, né? Então fiquem atentos a esse tipo de recursos no texto que você vai ver essa pergunta e corre para o texto em busca dessas marcas tipográficas, certo? Mas eu tenho ainda os símbolos. Vejam comigo, os símbolos. Então tem símbolos também, tá? Então eu tenho a porcentagem, eu tenho ali um arroba. Parênteses, maior, menor, aspas, tá? Esses símbolos aqui também são importantes, certo? Então, se você precisar verificar algo relacionado à sua pergunta, que contenha os símbolos, você corre lá para o texto já diretamente com esse propósito, tá bom? Para não ter, como eu falei para vocês, ter que ler tudo, exatamente tudo, right?
Aí vou continuar aqui o texto sobre esta cidade, The Idea of Atlantis. Aqui, gente, vocês vão utilizar o que nesse texto, tá? Vocês vão ver comigo aqui o seguinte agora, tá? Que eu tenho o título dele, né? Aqui, ó. Vamos verificar as marcas tipográficas aqui, tá? Atlantis, eu tenho o título. Essa é uma palavra bem fácil de compreender, tá? Eu tenho aqui os sinais, né? Aqui os símbolos que a gente chama. Aqui, aspas. Se esta palavra veio destacada, o que quer dizer, gente? Quer dizer alguma coisa, tá? Então, por isso que são importantes as marcas tipográficas. Então, quer dizer que você tem que prestar atenção naquela palavra ali, que ela é importante, tá? Então, the idea of Atlantis, the lost island. Então, é ilha perdida, né? Tem uma ilha perdida. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui a marca tipográfica, tá? Aqui, ó. Também eu tenho marca tipográfica no texto. Você identifica e vai utilizando para ajudar na compreensão. E só para relembrar aqui, tá, gente? Sobre as palavras, sobre as marcas tipográficas, né? Só para relembrar, vamos recapitular, né? São recursos visuais, tá bom? São recursos visuais no texto que vão nos ajudar a descobrir algo sobre o texto, certo? Então, veja aqui comigo mais um pouco o que eu posso utilizar ainda sobre as marcas tipográficas, tá bom? Podem ser números, datas, um gráfico, uma tabela, o título, subtítulo, uma palavra, uma letra toda em letras maiúsculas. Podem ser abreviações, símbolos. Você fica atento a tudo que pode te ajudar a compreender o texto, tá? Mais informações sobre as typographic marks. São recursos visuais empregados nos textos para chamar a atenção do leitor, tais como números, palavras em negrito. Então, aquela palavra bem escurinha no texto, tá ali de enfeite? Não, né? Ela tá ali para chamar a atenção do leitor. Itálico, que são aquelas letras mais deitadinhas, né? Elas são mais... são diferentes no texto, geralmente são nomes científicos, ou nome e outros idiomas. Sublinhado, sublinhou ali porque de qualquer jeito? Não, tem alguma coisa. Aí os símbolos, letras maiúsculas, etc. Ok? Vamos lá então, ver mais um pouco sobre o texto, né? According to Plato, tá? Então, Atlantis was located just behind the pillars of our Hercules in the Atlantic. E aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui o que, gente? Eu tenho o título, tem Atlântida de Platão, tenho palavras cognatas, que são aquelas palavras que estão em inglês, mas eu consigo descobrir o significado porque elas se parecem muito com palavras em português. Você vai usar também. Por exemplo, a palavra republic, tá? Quer dizer república. República. Como eu sei que é república? Porque parece muito, tá bom? Então parece muito. Eu tenho a palavra similar, lá na penúltima linha. Eu sei que é similar. Como é que eu sei isso? Porque é a mesma escrita, na verdade. A questão das palavras cognatas, pessoal, é muito relacionada à escrita apenas, tá? Não tem a ver com a pronúncia, porque a pronúncia vai ser diferente, porque é outro idioma. Então é similar, ok? Eu tenho located, que é localizado, e geralmente tem muitas palavras cognatas nos textos. Agora, observem que a última palavra, republic, ela veio entre aspas. Isso quer dizer que eu vou prestar atenção nessa palavra, que ela é importante ali no texto, right? E ainda sobre esse texto, geralmente textos são longos, tem muita informação, muita coisa, mas vão utilizando esse conhecimento que vocês vão adquirindo. Agora, se eu vou utilizar só as marcas tipográficas, não dá. Você tem que usar toda a sua bagagem de conhecimento, seu conhecimento prévio, para trazer para o texto, tá? Então, você usa as palavras que você conhece, você usa os conhecimentos dos sufixos, prefixos, todas as técnicas que vocês aprenderam, todo o conhecimento também que vocês têm, e aí sim você vai conseguir fazer uma boa interpretação, tá bom? E aqui eu tenho a continuação do texto, né? Eu tenho palavras cognatas aqui, Egypt,
Africa, Europe, que no caso Europa, África, e o Egypt, que é o Egito, são palavras que a gente consegue identificar porque se parecem muito com palavras na língua portuguesa, right? Então, essa foi a aula sobre as typographic marks. Usem bastante para compreender textos. Agora vamos para a DLI. Aqui vocês, de acordo com o texto, é incorreto afirmar que. Preste atenção que eu destaquei a palavra incorreto, só tem uma errada. Vejam comigo. Qual é a alternativa? Tá aí, tá? Vocês vão identificar de todas as alternativas, a única que está errada de acordo com o texto. Usem as marcas tipográficas. Daqui a pouco eu volto para a correção.
Então, gente, eu deixei um pequeno texto para vocês identificarem aqui, né, a resposta. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer, tá bom? Pay attention. A primeira coisa que vocês fazem, qual é mesmo? Vai ler o texto? Não, senhores, né? Então, de acordo com o texto, é incorreto afirmar que. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Ler a pergunta, né? É incorreto afirmar. Então, quer dizer que tem uma alternativa errada, certo? Tá aqui o texto, é sobre Atlantis mesmo, ok? Não vou ler o texto. O que eu vou fazer? Vou para as alternativas. Então, na letra A, eu tenho Mark Adams. Já tenho aqui, ó, uma marca tipográfica. Vou lá para o texto em busca deste nome, tá bom? Outra informação. Meet me in Atlantis. Meet me in Atlantis. Outra marca tipográfica. Corro para o texto, né? Para em busca dessas informações. Na letra B, eu tenho Donnelly, um nome de uma cidade, uma data, tá? Aqui, mais uma vez, esse nome está sendo citado bastante. Então, você corre para o texto e observa se ele era grego, olha só. Letra D, Donnelly, mais uma vez. O que ele escreveu? Olha o que está entre aspas. Você corre para o texto em busca dessa informação, vê se tem. Se não tiver, você já sabe que está errada, tá bom? E na letra I, eu tenho o Donnelly, era um congressista, historiador amador, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai por eliminação, né? A primeira que você vai fazer, você vai para a letra A em busca dessa informação. A Mark Adams escreveu o livro Meet Me in Atlantis, Across Three Continents in Search of the Legendary Lost City, ok? Então, você volta para o texto em busca dessa informação. Então, Mark Adams, vejam comigo. Aqui, onde é que tá? In his book, ó, achei, ó. Mark Adams, ok? E toda aquela informação que estava entre aspas. Então, a letra A está correta, então já elimino, não fico nem lendo, só faço ir para o texto, né? Procurar. Na letra B, Donnelly, ele era de Minnesota e nasceu em 1831. Vamos lá, então a gente volta para o texto, procura esses três palavras-chave, tá? Então, Donnelly, Minnesota e 1831. Ai, poxa. Vamos lá, mas continue aqui. Finjam que vocês não viram a resposta. Ok? Vamos lá, então, para aquelas palavras. Tá bom? Você procura no texto a data, né? Tudo direitinho. Vamos ver. Tá aqui, ó. Achei o nome da cidade. Eu tenho aqui uma data. Aí o que acontece? Você volta para o texto, né? Ok? Então tá correto, certo? Aí a letra C, deixa eu colocar aqui para vocês logo, não dá mais tempo de falar tanto, é a letra C, por quê? Ó, a alternativa que está incorreta, de acordo com o texto, é a letra C. Mark Adams não era grego. Como é que você descobriu isso? Indo lá para o texto, procurando a palavra Mark, né? Mark Adams, ok. Vamos lá atrás dele. Ok. Então, tá aqui a informação sobre ele, tá bom? E aí você vai lá e marca, tá bom? A resposta correta. É assim que vocês vão trabalhar, certo? Sempre buscando no texto palavras-chave, palavras cognatas, palavras, marcas tipográficas, palavras conhecidas e tudo mais, certo? Então, adorei participar aqui com vocês hoje e a gente se vê em uma outra oportunidade. See ya!
A sua aula continua no próximo vídeo.